Bom, eu sou a Paula, trabalho aí na área de RH tem uns 15 anos, de 15 a 20 anos, mas eu vou deixar essa parte para depois, porque depois a gente vai ter espaço para conversar mais, então não vou ficar falando de mim, nós vamos falar do que interessa, muito bem? Bom dia aí para quem está no online também, é um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, eu não gosto de monólogo, tá? Então vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, perguntar o que vocês quiserem, tudo bem? Legal. Bom, a Fator de Sucesso ela é uma empresa que existe desde 96 e eu estou integrando o time de sócios dela desde o ano passado, de abril, então já tem aí mais ou menos 1 ano e meio e eu sou a pessoa responsável por colocar pessoas na equação dentro do projeto. É uma empresa de estratégia que cria estratégia para outras empresas para dobrar ou triplicar faturamento e eu, dentro da tríade dos sócios, venho e coloco pessoas na equação para isso funcionar de maneira mais redonda. Na verdade, a gente juntou água, né? H separado de O não é água, então a gente faz água. A gente faz o impossível, só milagre que não, ainda. Bora lá. Então eu preparei uma agenda para falar aqui com vocês, que é sobre isso, tá? O tema que eu coloquei foi GCI, que é um programa que a gente criou dentro da Fator, chamado Gestão Comportamental Inteligente, que usa dados para levar as pessoas à alta performance, tá? Então, do que se trata? O que a gente vai ver aqui? Então, por que as diferenças sobre perfil comportamental, né, o perfil real versus o perfil requerido pode ser detratora ou aceleradora, claro, né? Então, se eu tenho a pessoa certa na função certa, a pessoa certa na função errada e vice-versa, isso pode ser ou acelerador ou detrator, dependendo do mecanismo que se utiliza. Segundo, níveis de compatibilidade do perfil de comunicação do líder com o time. Vocês podem perceber que por que tem pessoas que têm um nível, uma fluência de comunicação melhor com o seu time e outras pessoas têm um estilo de comunicação tão diferente que não tem integração junto com o time e aquilo não gera engajamento quando eu estou falando de comunicação. Isso faz diferença. Mapa de perfil e seus estilos. Eu acho que vocês em algum momento, ou até mesmo aqui, já devem ter feito algum mapeamento de perfil aqui, alguma vez na vida. Então, os melhores mapas de perfil hoje do mercado utilizam de uma determinada metodologia que é melhor e junto com outras associadas, tá? O mapa que a gente usa, ele tem essa principal metodologia de mercado, que é uma metodologia internacional, aberta, mas também mais 9 outras metodologias agregadas a isso. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho dessas partes do perfil, o que é cada um e tal. Vocês vão começar a se reconhecer, principalmente se vocês já fizeram alguma, vai ficar mais fácil. Então, como ser estratégico utilizando os próprios recursos, tá? É como se fosse uma visão assim. Primeiro eu queria fazer um combinado com vocês, vocês topam? Muito bem. Quem já fez avaliação de perfil aqui? Todo mundo já fez? Já fez, ótimo. Quando vocês pegam o relatório, o que vocês vão procurar primeiro? Bom, peguei meu relatório, vou pegar, o que eu vou olhar primeiro? Pô, eu corto meu dedinho de pianista que vocês foram procurar ponto fraco. Fatal. Eu fiz uma pesquisa. 87% das pessoas vai procurar ponto fraco. Deixa eu ver onde que eu tenho que melhorar. Falei, cara, usa o que você tem, não está usando nem o que tem direito, a gente não usa. E eu vou explicar por quê que a gente não usa isso, tá? Ao longo aqui da nossa jornada. Então, por isso, como ser estratégico utilizando os próprios recursos. Então, o combinado a gente não vai falar de ponto forte, ponto fraco. Tá feito? Não existe ponto forte, ponto fraco nessa nossa jornada, nessa nossa trajetória. Você tem recursos. Ou você sabe usar ou você não sabe usar. Tá? Sabe por quê? Você pode ter um ponto super forte, super natural no seu perfil e você não saber usar. Eu vou contar essa história para vocês. De um contrato de 80 mil que eu perdi porque eu usei a minha força. Errado. Não adiantou nada. Tá? Então, como usar dados no final para promover performance do time e ganhar velocidade. Então, acabou aquela história de sensação, sinto que a pessoa é isso, pô, estou percebendo que ela isso ou aquilo. Então, hoje, graças ao bom Senhor e à tecnologia, a gente consegue mapear dados de comportamento para a gente tomar decisão. Mas sem esquecer que são pessoas, né? São humanos. É de humano para humano. No final, quem aperta o botão
é um humano. Hoje fala-se muito de metaverso, né? Mas ninguém está falando do retorno do metaverso. Então você vai lá no metaverso, aprende como você lidar até com emoções, e aí você volta para o seu mundo real e faz o quê? A hora que você vai na padaria, no mercado. Então ninguém falou ainda do retorno do metaverso. Está aqui na minha mente, um dia isso vira projeto, vamos ver. E por que fator de sucesso? As pessoas perguntam pra gente, poxa, por que esse nome fator de sucesso? Falo, cara, o fator de sucesso da sua vida é você. O dono da sua carreira é você, da sua vida, da sua carreira. Por quê? Se você não está no controle da tua vida, da tua carreira, da tua jornada, do teu time, alguém está. Alguém vai estar. Se você não está, alguém vai estar. Simples assim. Tá? Isso aqui é um conceito, são princípios que a gente vai usar aqui nessa nossa conversa, que são mapa, bússola e relógio. Isso serve para tudo que vocês pensarem, vocês vão ver. Então, mapa, o que que é? Eu estou ainda comportada, que eu ia falar o bagulho do mapa de perfil. Pode falar assim, gente? Tá bom. Então, o mapa de perfil já é um mapa, mas não é só o mapeamento de perfil. Existem outros recursos que você tem que te colocam onde você está. Então, é aquilo que você tem, a localização, o posicionamento de onde você está. O que que eu tenho? Tá? Para seguir a jornada, desculpe. A bússola, pô, didático, né? Para onde você vai, precisa ter um objetivo claro e específico. As pessoas me falam muito assim, poxa, em relação a perfil. Ah, eu já sei o que eu não gosto. Eu já sei o que eu não quero. Ótimo, super legal, só que isso vai te deixar onde você está. Não te leva para o próximo nível. Tá? Nada de assistencialismo aqui. E relógio é o símbolo da ação, que são as ações que você vai fazer. É tempo, tá? É presença. Muito bem. Vocês vão entender por que eu estou colocando esses princípios aqui. O que é essa pose para foto? Se eu fosse uma nutricionista, eu ia dizer assim, ó, você é o que você come. Vocês já ouviram isso de uma nutri? Você já ouviu? Você é o que você come. Ou não come, né? E aí, só que quando a gente está falando de comportamento, você é o que você pensa, tá? Nós não vamos filosofar em nada aqui, mas só para... Estou jogando algumas coisas para vocês, para fazer sentido durante a apresentação, quando a gente falar dos perfis e liderança, tá? E alta performance. Então, considerando a sua posição na empresa, eu quero que vocês pensem agora, faz o balãozinho aí, o que te impede de ter mais resultado ou de ter algum resultado e fazer o que precisa ser feito em relação à comunicação. Por que eu estou tocando no ponto de comunicação? Porque a comunicação é o que move o mundo. Na minha opinião, não estou falando nenhuma verdade absoluta aqui, tá? Mas é só um ponto de vista. Então, se eu sei me comunicar bem, diferentemente com as pessoas, eu consigo interagir melhor com elas, eu consigo uma relação mais saudável, mais produtiva, mais interativa, mais interessante, e todo mundo tem o seu interesse numa relação. Ah, mas a pessoa é interesseira? Não, não é nada disso. Esquece essa palhaçada. Todas as pessoas têm um interesse com as outras. Quando a Joana me procurou, ela tinha um interesse. Ela me disse, meu interesse é esse. E aí a gente ferra as relações porque a gente não coloca de verdade os nossos interesses, o que a gente quer, o que a gente espera daquela pessoa. Vamos lá, agora a gente já vai direto ao assunto. Se eu estiver falando de mapa comportamental, eu estou falando basicamente de 4 estilos dominantes, tá? Então eu tenho aqui, ó, o do meio que é o laser. Ah, achei. Aqui, ó. Executores, comunicadores, planejadores e analistas. Não parece o DISC? O DISC é o mais famoso, a gente usa a base do DISC também. Muito bem, só vou explicar esse conceito aqui que é legal, porque ali fala executor, comunicador e tal, e isso às vezes confunde. Porque não necessariamente o perfil comunicador, ele sabe se comunicar bem. Não necessariamente um perfil executor é o cara que executa bem. E nem o planejador é sinal de que ele, poxa, é um exímio em planejamento, tá? Mas são palavras, e palavras têm significados diferentes para pessoas diferentes, mas que definem ali um conjunto de características, tá? Falando em comunicação, que é o nosso foco, e a gente vai falar de comunicação assertiva também, o executor se comunica como um executor. O comunicador se comunica como um comunicador, o planejador se comunica como um planejador e o analista se comunica como um analista, tá?
Muito bem. Só coloquei esse diagrama aqui, ó, para vocês verem e ficarem com isso na mente, que comunicadores e executores são mais extrovertidos. Galera aqui fica mais lá na área comercial, né, mais típico. Aqui do lado de cá, planejador e analista são os mais introvertidos. Na contramão não, na horizontal aqui, ó, executor e analista são processuais e os dois de cima, comunicador e planejador, são relacionais. Beleza? Tudo bem até aqui? Tá, então vamos lá. Um pouquinho de detalhes aí de cada perfil, tá? Vocês podem se reconhecer, pode levantar a mão, pode perguntar, podem... Eu vou ver só os balãozinhos assim em cima da cabeça de vocês. Então lá, executores são pessoas mais enérgicas, autoconfiantes, gostam de desafios e competem consigo mesmo. Adora, você fala assim, o executor é que ele fala assim, cara, eu duvido que você faz isso. Se você quiser fazer isso de propósito para um executor, faça. Cara, ele vai fazer. Não, ele não vai. Vai, fala que você duvida. Que ele vai. Tá? Então, competem consigo mesmo. Qual é a palavra-chave de um executor? Resultado. Pede perdão, mas não pede permissão. Faz, entrega, depois vai ver o que entregou. Tá? Os planejadores costumam falar que os executores conseguem o que quer, mas deixa a sujeira para eles limparem. É um jeito feio de se dizer. Tá? Então, eu escutei isso de um cara que era planejador analista. Porque ele não entendeu o que ele podia usar de recurso e como ele podia fazer parceria com esse executor. Então, é esse o lance. Ele não conseguiu se comunicar de maneira inteligente com esse executor para ter mais resultado. E ele se via como um limpador do outro. Péssimo. Tá? Aqui, ó, medo, perder o controle e falhar. A minha sócia é super executora. Super. Ela é executora e comunicadora. E o meu outro sócio, ele é comunicador e executor. E eu sou comunicadora e executora também e às vezes inverte, mais executora do que comunicadora. Desafio do executor, delegar. Se ele fizer, o meu resultado não acontece. Se eu delegar isso, o meu resultado não acontece. Próximo aqui. Opa, errei. Comunicadores, mais persuasivos, mais entusiastas, mais otimistas, enxergam o lado bom das coisas, mais relacionáveis, palavra-chave de se conectar. Vocês conhecem alguém assim, entre vocês aqui? Sabe? De se conectar. O meu sócio Newton, ele se conecta com tudo e com todos. Com tudo e com todos. Vou dar um exemplo para vocês de um extremo comunicador, que adora as relações, que adora a comunicação. Ele cuida das pessoas, sabe? Ele preza pelo bem-estar das pessoas. E aí, olha só, o que um comunicador é capaz de fazer? A gente estava num evento, eu vou dando exemplos assim, tudo bem? Para ir ficando mais claro? Muito bem. Estávamos num evento pequeno de umas 20 pessoas, num hotel em São Paulo, e estava tendo um outro grande evento no mesmo hotel, no centro de eventos desse hotel, acho que para 1000 pessoas, uma coisa assim, era um summit de executivos e tal, da área de investimento. E ele, muito atrevido, chegou lá numa rodinha, na hora do café deles lá, ele olhou, mirou aquela rodinha de empresários ali, achou, pô, ali eu acho que eu vou conseguir fazer bons contatos. E aí ele chegou do lado de um cara e falou assim, ei, eles estavam conversando em rodinha, ei, você não me mandou o convite? Eu falei, mentira que você falou isso. Você nem conhece. Ele falou, fiquei conhecendo agora. É assim, é livre desse julgamento, sabe? E aí, pô, você não mandou o convite? O cara não sabia quem ele era. E aí disse assim, ficou sem graça, ele falou, nossa, desculpa, eu esqueci de te mandar. E aí a conversa começou a rolar e ele falou, não, cara, é brincadeira, a gente não se conhece e tal. É que, pô, vocês não deixaram nenhum espacinho aqui no restaurante pra gente. Pô, que evento legal, pô, parabéns. Do que é o evento? Pô, para começar a conversar, ele saiu de lá com o contato de todo mundo e vendeu para todo mundo. De maneira genuína, transparente, sincera, mas de um jeito bem amarelo de ser. Falei, você é doido? Você é maluco. Então, gente, vocês querem conhecer alguém que vocês não conhecem ainda? Me fala que eu coloco vocês em contato com o Newton, porque ele vai conhecer alguém que conhece alguém para conectar vocês com essa pessoa. Já falei para ele, eu quero conhecer o Roupa Nova, você se vira. Tipo isso, entendeu? Aí eu terminei aqui? Ah, tá. Ah, um detalhe aqui legal, ó, dos comunicadores. Medo de não ser aceito e o desafio de
dizer não. Comunicador, como gosta de conexão, você me ajuda a fazer um negócio? Ajudo. Aí chega atrasado nas coisas, porque ficou ajudando uma galera a resolver as coisas. Eu fiz um treinamento uma vez numa fábrica, até trouxe um case deles aqui para mostrar para vocês. Pô, tava faltando um na sala, Falei, eu tenho certeza que é comunicador, está batendo papo de mesa em mesa, dando bom dia para todo mundo. Batata era mesmo. Aí abri a porta, ele estava lá, falei, aposto que seu perfil é comunicador, vamos embora. Vamos, já. Por quê? Porque se perde, né? É facinho um comunicador chegar atrasado. Gosta de uma justificativa, tá? Não, sabe o que é? Que eu fui isso, que eu fui aquilo, aquilo outro. E os planejadores? Meu marido é planejador analista. Pensa o meu sofrimento, gente. Não é fácil, não. Desse planejador analista me segurando, eu querendo e ele querendo me segurar. E isso acontece no time, tá? São estáveis, pacientes, ótimos amigos, excelentes companheiros, principalmente uma conversa, tá? Palavra-chave é linearidade, é estabilidade. Ainda bem que tem alguém que tem esse perfil, né? Para os malucos dos executores não saírem desembestados que nem um trator. Todo mundo precisa de alguém planejador na vida. Vamos lá, medo de arriscar e perder a segurança. Então você chega para um cara planejador na sua equipe, você fala assim, imagina um executor conversando com um planejador. Cara, você não tem ideia do que a gente fez, a gente vai arrebentar a boca do balão, a gente vai para lá, nós vamos voar, nós vamos para onde, a gente vai ter que bater essa meta, pô, é uma meta agressiva e tal, o planejador já começa a ficar verde. Fala, pô, lá vem ele destruir meu plano. Lascou, eu odeio esse cara. Tipo isso. Começa a dar taquicardia, tá? E aí imagina você conversando com um analista. Ele fala, vai dar merda. Desculpa. Vai dar errado isso. Então, quem é esse cara analista? Preciso, detalhista, obstinado. O executor também é super obstinado. Organizado, diligente, foco em qualidade, não na velocidade. Quem tem foco em velocidade é o executor. Medo de não ter previsto o risco. Pô, você não viu isso? Você falar para o analista, você não viu isso? É você matar ele. Embora, às vezes, ele deveria morrer, claro. Né? Mas ele morre com isso. E o desafio dele é o tempo. Bota pressão de tempo para o analista, principalmente se for algo que ele ainda não sabe direito o que fazer, não sabe direito como decidir. Ou então você chega para um líder analista e fala assim, cara, você tem que tomar uma atitude agora, você tem que decidir se você vai formar essa pessoa, se você vai desligar, o que você vai fazer com ela. Agora, você tem 5 minutos. Pô, já começa a dar chute, tipo isso, tá? Isso aqui é o reflexo. Vocês querem perguntar alguma coisa desses perfis? Tá? Tá tranquilo, principalmente porque vocês já fizeram. Agora, quando eu junto esses perfis dentro de um grupo, dentro de um grupo de trabalho, de uma empresa, o buraco fica mais embaixo, tá? O que acontece? Isso aqui é o mapa da liderança dessa empresa de logística que eu falei. Eles são fábrica e distribuição de materiais para América Latina e mais 4 países dentro do grupo deles. Esse centro de logística fica em São Paulo. Tem um superintendente e tem uma galera que eram 9 líderes embaixo a equipe deles, desse centro. E aí pensa uma empresa de logística. Agora pensa nesse grupo de logística, qual vocês imaginam, esse é o perfil real deles, tá? Não é o ideal, mas imagina qual seria um perfil adequado para logística, considerando aquelas características que eu passei aqui para vocês. O que vocês acham? Perfil de líderes, logística, devem ser mais executores, mais comunicadores, mais planejadores, mais o quê, na opinião de vocês? Teoricamente, os 2 menores. Teoricamente, esses 2 aqui. Como você adivinhou? Quase, tá? Quase. Alguém falou planejador, tá certo. Planejador e são líderes. O que mais que eles tinham que ter de requisito comportamental? Executores? É isso mesmo que eles tinham que ter.
tá? Eles tinham, aqui ok, legal, super adequado para logística. Agora aqui, para um time de líderes, não dava. Naquele perfil, naquele estilo, não dava para não ter isso daqui, tá? Talvez num nível menor de liderança fosse possível ser um índice menor, mas naquela situação não. Por quê? Olha o outro amigo do planejador quem é, o comunicador. Esses dois carinhas aqui, ó, são super relacionais. O que eles faziam o tempo inteiro? Reunião. Só. Nada de execução. Nem estratégica, nem mão na massa, nem nada. Era um monte de reunião. Por quê? Galera, tudo comunicadora. Tudo com foco em pessoas. Ninguém com foco em resultado. Olha que droga. O único executor, para piorar, o único executor que tinha lá era o superintendente. O vermelho dele era lá nas alturas. Sabe por quê? Porque ele estava carregando um saco de cimento com 9 pessoas dentro do time. E aí, depois que eles levaram esse soco no estômago aqui, eles tomaram jeito na vida e resolveram se desenvolver nesse sentido. Alguns ficaram, outros saíram e hoje o cara está 40% mais feliz porque ele não carrega mais o time nas costas. É isso que acontece quando eu uso dados para mapear as empresas, para mapear os times para ter alta performance. Esse time tinha alta performance? Aliás, não tinha nem baixa, não tinha performance nenhuma. Só tinha reunião. Né? Vamos lá. Olha aqui o que eu consegui mapear, o analítico que eu fiz desse grupo. 43% deles, embora eram 9 pessoas, então faz de 9 pessoas, 43% é bastante. Aliás, 43% é bastante em qualquer quantidade. Mas tinham essas características de exatidão e determinação. 29%, essas aqui, ó, paciência, autoconfiança e independência, que seria bem legal se eles tivessem, mas só 29% tinha. Cooperação, dinamismo, só 14% tinha, e pessoas de comando diretas e orientadas para ação, 0. Dos 9, nenhuma tinha essas características aqui de liderança, muito menos orientado para ação. Então foi esse analítico que eu consegui extrair desse mapa de perfil deles. Olha outra extração de dados relacionada a perfil comportamental. As maiores características deles eram essas aqui, ó, as maiores forças deles. Só que o que isso trazia para o negócio? Lentidão, permissividade e menos dominância. E o que eles tinham mais ou menos para menos, que deveria ser mais, e por isso, por eles terem menos essas características, daí eu estou falando do grupo, eles tinham menos foco em resultado, menos velocidade e por isso menos entrega. Ficou claro até aqui? Tá tranquilo? Aqui é um outro cenário, tá? De uma outra empresa, aqui é de contabilidade. Então já mudou completamente aí. Aqui não é só liderança, a gente mapeou a empresa inteira. Então a empresa tem uma cara, ela tem um perfil que é composto por todos os perfis, tá? Aqui é o perfil ideal, porque a gente mapeou as cadeiras primeiro, qual é o perfil dessa cadeira, e depois o das pessoas. Tá um pouquinho diferente, né? E aí eu mapeei antes o quanto que os diretores estavam satisfeitos com as entregas de cada uma das pessoas. A média foi de 65% de satisfação na entrega. Tá explicado, né? Então, aonde é que eu uso dados dentro do meu time para eu perceber essas diferenças e daí partir para alta performance? É aqui, nesse mapa, tá? Então, olha só, deveria ser uma mistura de mais planejadores e mais analistas. Por que mais analistas? Você está trabalhando com dados de contabilidade. A contabilidade, ela faz, resumidamente, a análise para te entregar para o cliente. Se ela colocar um número errado, 0 a mais à direita ou à esquerda, ferrou. Ferrou. Então, o perfil do time tinha que fazer certo e rápido. E não é o que acontece. Olha aqui uma outra demonstração do estrago
de não ter feito o mapeamento de perfil comportamental do time deles antes das contratações ou durante. Isso aqui é o atual e aqui é o ideal. Um monte de gente autônoma, quando na verdade tinha que ter um monte de gente realizadora. Completamente oposto. Aqui é uma outra visão que eu extraí desse mapa de dados para poder passar para vocês, que é em relação à compatibilidade com o cargo, por departamento. Então dá para fazer isso também. Olha só, é claro que aqui são nomes e perfis fictícios, tá? Mas o percentual é verdadeiro. Então aqui é tudo Maria, Maria Alice, Maria Clara e Maria Júlia, tá? E aqui é o departamento de DP, então é o DP de uma contabilidade. Perfil ideal está aqui, perfil atual, olha aqui, 33% de uma equipe de 3, as equipes são pequenas lá, estão compatíveis com o cargo, 67% não. Entendeu? Por que não anda? Porque a maioria das pessoas está fora do perfil. Simples assim. Tá? Aqui é um outro painel da capacidade de produtividade. Então, o que é isso? Eu consigo mapear o quanto de produtividade o meu time está tendo. Aqui é fácil de resolver. 3, 4, 5 dias isso aqui está resolvido. Tá? Porque as pessoas dão mais foco no que não é importante do que no que é importante. Enfim, isso aqui é conhecido de todo mundo, matriz de urgência e importância, não é novidade. Tá? E aqui, só essa mocinha aqui são as Anas, Ana Paula, Ana Cristina e tal. Só ela tem um perfil compatível com o departamento, com o cargo e com o departamento. E aí, esse número é assustador. Esse número é assustador. Procrastinador, assustador, destruidor, detrator, qualquer palavra que vocês quiserem usar negativa, é esse time aqui em relação à produtividade. Eu estou falando só de produtividade ainda. E aí no final a gente consegue entregar isso aqui. Olha que legal. Por que dados, né? Por que isso é gestão comportamental inteligente? Porque justamente usa dados para trazer inteligência nas estratégias com as pessoas na hora de você fazer qualquer ação dentro do seu departamento, da sua empresa. Ok? Então, não sei se vocês, por terem feito o mapeamento de perfil, não sei se a equipe de vocês fez também, se vocês conseguiram tirar dados disso para usar isso de maneira inteligente e mais estratégica, tá? Porque fazer só o mapa, ter só o mapa não te torna estratégico. Uau, tenho o meu mapa de perfil, que legal, agora eu me conheço. E faz o que com isso? Tá? Então é o que eu costumo dizer, se você quer ir para a guerra, você precisa saber que armas você tem, só que principalmente o que você faz com elas. Não adianta você ter um fuzil se você não sabe usar. Adianta? Eu prefiro ter um estilingue e saber usar. Estilingue comparado à fraqueza, vamos dizer assim. Tá? Eu ficaria em cima da árvore esperando para dar um... Tipo isso, né? Criar estratégia. É isso que é inteligente, é criar estratégia do que você faz com dados para poder ter performance. Aqui. Legal esse perfil, mais bonito de todos, porque é o meu, claro. Olha só. Peraí, deixa eu tomar um gole. Vamos entrar aqui no detalhe. Tem um sorteio, não tem, Jô, que vai rolar? Do mapeamento de perfil, depois a Jô vai falar para vocês. Eu consegui liberar 2 licenças para vocês poderem fazer esse mapa. Tá? Eu vou explicar aqui como que vocês vão poder aproveitar esse mapa para usar dados de maneira inteligente e estratégica. Tá? Não vai ter isso aqui, que isso eu fiz, mas podem me chamar, se quiserem, a gente faz isso. E aqui eu vou explicar para vocês aonde vocês vão tirar dados daqui. Tá? Então, do próprio relatório, vamos lá. O que está querendo dizer aqui? Ó? A Paula está, neste momento eu estou. Esse aqui é um pouquinho mais antigo, tem um outro mais atual que esse, que está só executor. Por que eu estou? Porque eu vou trabalhar com esses perfis. Aqui eu estou mais comunicadora do que executora. Olha aqui que legal que ele me traz, ó, automotivação, independência, entusiasmo e autoconfiança. Tem uma outra coisa legal, ó, capaz de demonstrar sociabilidade bastante atraente, dependendo do que a situação exigir. Se você é meu líder, você vai falar assim, pô, tem uma situação assim,
Quem do meu time que vai se dar melhor nessa situação? Então você conhece o seu time por aqui. Eu acho que a Paula ia desenrolar melhor essa situação. Então eu tenho dados aqui para mostrar. Lembra que eu falei de não ter ponto forte e ponto fraco? Mas tem vantagens e desvantagens. Isso tem, e está lá. Existem vantagens e desvantagens, tá? Das mesmas características. Ter a força também pode ser uma desvantagem se não souber usar. Olha que maneiro isso aqui, ó. Então, pô, legal, mapeei meu time. E aí o que eu faço? Pô, vou ter que contratar a Paula para ela fazer aqui um mapa, fazer um estudo, fazer um People Analytics aqui. Pô, seria bem legal, mas cara, tá no relatório. Aqui, ó, tá pronto. Olha aqui, estilo de gestão requerido. Isso é usar dados para você fazer uma liderança de alta performance dentro do seu time. Olha que legal, tá aqui. Embora aqui está em forma de texto. O que eu fiz foi achar uma métrica para transformar isso em dados, tá? Orientada para ação e competitiva. Seu gerente, faz de conta que se eu tivesse um gerente acima de mim, ele estivesse lendo isso aqui. Mas a minha sócia lê. E eu leio dela. Pô, ela gosta de ser gerida desse jeito. Então, executor gosta de mandar, mas gosta de ser mandado. Então, de vez em quando eu mando nela. Seu gerente deve estar disposto a lidar tarefas concretas com aplicação prática. Então, olha como isso se configura no dia a dia. Ainda bem que ela leu isso. Porque olha só o que acontece. Imagina que nós estávamos falando de uma regra de negócio nova e tudo na cabeça de um executor é muito rápido. Principalmente ela que é dislexa, tem TDAH e é hiperativa. Eu sou só hiperativa. Tem salvação. E aí ela passa as coisas de uma maneira que, cara, você tem que ligar a tecla SAP para traduzir. Aí eu não entendi. E aí de vez em quando eu acho que eu entendi, eu faço, quando eu entrego para ela, ela fala, você não entendeu nada. Pô, a gente ficou 2 horas aqui, porque, cara, eu preciso de coisa concreta. Eu preciso que você me explica o que você quer ver naquela planilha, naquele painel. Que cor que você quer ver, porque aí eu vou fazer. Que cor que você quer ver, me dá detalhes, tá? Embora, aí eu vou explicar por que isso acontece. Paula, você não é comunicadora? Sim, mas olha o tamanho do meu analista aqui, ó. Ele é grande. Ele também tem uma influência muito alta. Então, como é que eu faço um comparativo do meu time? Falar, ele é comunicador. Aí vem os rótulos, né? Você bota uma etiqueta assim na camisa da pessoa. Ele é comunicador, ele é executor, ele é isso, ele é aquilo. Só que ninguém avalia os dois que não são dominantes. Seria muito diferente a minha conduta se eu tivesse aqui um 8, 9, 12 de analista do que eu ter 20. É muito diferente. Ninguém presta atenção nisso. Tá? Olha outra coisa legal aqui que fala estilo de comunicação. Como é que você se comunica com as outras pessoas, como que o seu time se comunica com você e com o ambiente. Tá? Eu vou passar e se tiverem dúvida a gente volta depois, mas tudo isso são dados. Olha aqui outra coisa legal para tomada de decisão. Tá? Imagina que vocês sabem detalhadamente como que o time de vocês ou vocês mesmos buscam resultados. Não é legal isso? Como eu faço para saber o quanto que as pessoas, como elas buscam resultados? Opa, foi sem querer. Quais são as necessidades básicas desse time, dessa pessoa? O que eu preciso dar para ela performar? Tá? Relação com mudanças. Chega para um analista e fala assim, cara, nós vamos mudar tudo. Sabe aquele relatório que você fez? Pô, cara, esquece ele que a gente tem um negócio muito maior para fazer. Ele vai falar, esquece o quê? Você tá louco? Cara, esquece. Aí vai falar que aquele cara não tem foco em resultado, que não tem foco em meta. Você não soube se comunicar com ele para trazer ele engajado no seu time. Vou explicar como vocês fazem isso. Isso aqui é bem legal, né? Ó, reação sob pressão. Eu não me intimido não, galera. Pode trazer. Mas tem gente que se intimida. E olha aqui que legal essa área de talentos. Isso aqui requer um alinhamento de expectativa muito grande. Alinhamento de expectativa, que aqui é chamado de exigência do meio, é uma coisa que é super detratora, acaba com a energia de qualquer um se você não souber fazer isso com as pessoas do seu time. Acaba. Porque olha o que eu achava que eu devia ser, controladora, e olha o que eu sou,
aqui está ligado à diplomacia, de comunicação, vendas e tal. E aí eu cheguei para ela, que é minha sócia, ela não é minha chefe, mas a gente faz entre nós, porque ela falou, Paula, não, eu quero que você seja exatamente isso aqui que você é. Eu não espero que você esteja aqui. Pô, tirou um saco de cimento das minhas costas e eu comecei a produzir. Então imagina fazer isso com o time, imagina fazer isso com as pessoas que você trabalha, imagina você fazendo isso com o seu líder, ou você sabendo qual que é o tamanho do elástico e a dureza dele que você precisa esticar para compensar o desempenho que você talvez não esteja tendo ou precisa aumentar para uma determinada performance. Isso mostra aqui. Muito bem. Falando em produtividade e alta performance, que são coisas diferentes. Vocês sabem a diferença de produtividade e alta performance? Yes or no? Só faz assim ou assim para eu saber? Não? Tá. Vamos pensar o seguinte. Pessoas mais produtivas, elas têm uma visão de curto prazo. Tá? E na contrapartida de alta performance tem visão de longo prazo. Faz muitas entregas versus faz as melhores entregas. Trabalham com metas versus trabalha com metas crucialmente importantes. Usa medidas históricas para fazer mais versus usa medidas de direção para atingir o resultado. Eu vou explicar essa parada aqui para vocês, tá? Então, quando eu penso em produtividade, eu penso em quantidade, é normal. Pessoas produtivas não necessariamente têm alta performance, mas pessoas de alta performance são naturalmente produtivas, tá? Qual é a diferença? Essa daqui, basicamente. Tem outras, mas eu coloquei aqui as principais, tá? Pessoas de alta performance usam o seu melhor momento para fazer as coisas mais importantes. A diferença é que a gente não sabe usar. O que acontece aqui, ó, aqui tem pessoas muito produtivas, mas não tem pessoas de alta performance nesse time. Se tivesse, esse número aqui seria bem maior. Principalmente esse daqui, ó, que é o favorável, ao invés do desfavorável. Aqui a galera faria coisas relacionadas ao resultado e é o menor número que é 6. Aqui no 10 eles fazem tudo para todo mundo, tudo que é urgente, até o que não é urgente para eles. E não fazem o que tem que ser feito, por isso não tem desempenho, não tem performance, mas são super produtivos. Ó, que droga. Deixa eu voltar aqui. Muito bem, o que é uma meta crucialmente importante e o que isso tem a ver com o mapa comportamental? Quando eu penso em comportamento do meu time, eu falo assim, pô, eu quero fazer uma gestão inteligente. Eu preciso pensar em metas crucialmente importantes. Eu vou passar uma bibliografia para vocês verem de onde que eu estou tirando essa parada aqui, tá? Então vamos lá. Tem um livro chamado As 4 Disciplinas da Execução, alguém conhece? Top. Nesse livro ele conta uma história, explica o que são as metas crucialmente importantes. E aí ele conta uma história de quando o Kennedy assumiu a presidência dos Estados Unidos e ele assumiu o controle, fugiu a palavra aqui, mas ele assumiu a direção, não é a direção da NASA, mas ele assumiu compartilhava da estratégia para que aquele projeto da NASA fosse levado a cabo. Então, o que a NASA tinha antes de Kennedy estruturar a meta crucialmente importante? Olha aqui quais eram as metas da NASA em 1958. Expansão do conhecimento humano. Olha, tudo na nuvem, né? Agora você fala que está na nuvem, está no lugar seguro, mas antes não estava. Melhoria da utilidade, do desempenho, da velocidade. Uau! E aí a Rússia, né? Era top. Estados Unidos, uau! Cooperação dos Estados Unidos com outras nações, grupos de nações. Aqui eu coloquei 3, mas são 8, pra vocês verem lá. Posso até mandar uma foto do livro dessa parte, a Jo compartilha com vocês. São 8 que você fala assim, tá, mas qual é a meta? Qual é a meta daqui, gente? Vocês conseguem ver uma meta aqui? E aí, chegou Kennedy e falou assim, vou arrumar esse barraco. Em 1961, a meta era essa. Creio que esta não, tem um A mais aqui, que esta não... que esta nação deva se comprometer em alcançar a meta de, antes do final desta década, aterrissar o homem na Lua e trazê-lo de volta à Terra em segurança. Ficou mais claro a meta? E o que era crucialmente importante? Quais eram as medidas de direção que a NASA passou a ter
depois disso? Navegação, propulsão e suporte à vida. Se isso fosse uma Copa do Mundo, homem na Lua seria a vitória. Tá? Então, qual a diferença de ter metas e metas crucialmente importantes? Quando eu falo de mapa comportamental, eu preciso ter qual é a meta crucialmente importante que este perfil precisa me entregar. Consequentemente, a pessoa que ocupa essa cadeira, né, desse cargo, ou essa função. Senão, eu não tenho alta performance. Se só tem um relatório bonito, você sabe, nossa, meu time é todo executor, olha que legal, todo mundo proativo. E você faz o que com isso? Muito bem. Sobre comunicação assertiva, que é um outro tema que está totalmente ligado ao mapeamento de perfil e à liderança. Comunicação assertiva ela é empática, é segura, é clara, é direta, respeita os seus direitos e respeita os direitos do outro. E respeita os seus também, os seus limites. Por isso ela é firme, ela é direta, é segura, tá? E entende os limites também, seus e dos outros. O que acontece com isso? Existe uma trilha. Olha aqui, ó. Imagina agora, a partir desse conceito, você, executor, liderando um papel, liderando um expert, analista ou planejador. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar assim, nossa, eu não sei como você consegue ser tão acelerada. Eu já ouvi isso um monte de vezes. Tem gente que também já, que eu sei. Aí eu olho, meu marido, por exemplo, fala isso, você vai ter um infarto, você vai morrer. Ela falou assim, eu vou morrer de esperar você, eu vou morrer. E lembra que ele é planejador analista. Uma relação familiar, tá, gente? Não é corporativa, não. Ele falou, vou morrer de esperar você. Tipo isso. Meu filho, Miguel, comunicadorzão. 5 anos. 1 hora para escovar dente. Quer conversar de tudo. E eu só aviso. Vamos atrasar. Vou avisando. Olha, amiga, eu estou indo lá para a porta e vou sair, te espero lá fora. E eu saio. Aí ele vem botando roupa, botando coisa. Mamãe, não sei o que ela me espera. Por quê? Porque tá lá, no divaneio. Né? E tem gente adulto que tem o mesmo comportamento. Tudo bem que ele tem 5 anos, mas tem adulto que tem o mesmo comportamento. Então imagina eu respeitar o limite dele. Imagina eu respeitar o limite do meu marido. Aí você não precisa respeitar, não, tô brincando. Então, como é que eu faço para entender o limite dele, que é um planejador analista? Ele pensa devagar. Não adianta eu pedir para ele fazer agora. Ele fica só observando para me falar que vai dar errado. Ou para me falar bem feito depois. Tipo isso. Não é todo analista, planejador que faz isso não, tá, gente? Lembra que eu estou falando de uma relação familiar. Mas pensa num corporativo, por exemplo, como é que você faz, executor, um exemplo, para você entender o limite de um planejador. A cabeça de cada perfil é totalmente diferente. Por isso que chama outro, não sou eu. O outro chama outro porque ele é outro, não é você. Pô, como é que eu faço isso? Como que eu, executor, vou trazer um analista, vou trazer um planejador? Como que eu, analista, vou conversar com um executor? Tá? Como que eu faço para ter uma comunicação assertiva com os meus sócios, por exemplo? Eu falei que ela é super executora. Então, para ela, se não der bom dia, tá tudo bem. Ou se der, oi, bom dia, tudo bem? Resume o que tem que falar e ok, tá tudo certo. E tá tudo bem. Nossa, você nem me deu bom dia. Para ela, falou, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, o Newton, que é comunicador nas alturas, se eu não botar solzinho, falar que ele é meu amarelo favorito, acabou para ele o dia. Eu não gosto dele, eu gosto mais dela do que dele, é desse jeito. Não é uma brincadeira, né? Mas é assim mesmo. Então, quando ele manda alguma coisa no grupo, por exemplo, uma palestra ou alguma coisa que ele fez, ou algum elogio que ele recebeu, ele põe lá no grupo, por quê? Porque ele gosta de estar em evidência. E aí eu falo, pô, show. Ele fala, show? Só show? Como assim só show? Né? E para ela, como que eu me comunico com ela? Elis, é um fato real. Escrevi um texto de um vídeo, eu tinha que editar, analisar, ver se ficou bonito. Cara, eu não tenho essa habilidade de ver se alguma coisa ficou bonita, uma estética, essa cor combina com essa cor.
Eu não tenho essa parte na minha estrutura do DNA. E aí, quando eu fui avaliar um vídeo que tinha sido gravado, eu precisava ver a cor da legenda, um monte de coisa que eu nunca vi na vida. Eu fiquei super insegura. E eu queria um conselho dela, porque ela já tinha feito isso. Aí, o que eu fiz? Cheia de dedo, para não tomar um tonhão na cabeça, porque comunicador, executor não gosta de fazer errado, não gosta de se expor, né, de tomar feedback. E aí, eu escrevi aquele texto para ela, razoavelmente médio, não foi grande, foi médio. No final ela escreveu assim, ó, é para editar ou não? Se eu não conhecesse a figura, e se eu tivesse magoadinha, sabe, mimizenta, com a minha autoestima lá embaixo, eu ia falar, credo, que grossa. Aposto que nem leu o que eu escrevi. Ai, preguiça disso. Só que eu conheço, não sou mimizenta, nem ela, e tô com a minha autoestima legal. Eu falei, cara, deixa eu ver o que de verdade tem nessa frase dela. Aí eu fui ler de novo, de verdade, eu não disse pra ela se tinha que editar ou não. Aí eu falei assim, não, aí a gente fica se brincando com isso, zoando, né? Aí eu falei, cara, eu só queria um conselho. Ela falou, por que não pediu? Tipo isso. Fala, Elise, eu quero um conselho. Não sei fazer essa meleca. Pô, ela ia falar assim, mas tu é macaca mesmo, né? Vem cá que eu vou te ajudar a fazer essa parada. Desse jeito. Mas não, fiquei cheia de dedo para falar com o executor. Se eu tivesse tido aquele texto para um analista, ele fala, não, fica tranquila. Não, se fosse um planejador, ele fala, cara, fica tranquila, vem cá, vou te ajudar. Brother. Se fosse um analista, ele ia falar assim, olha, presta atenção nisso. Eu falei do jeito certo para quase todos os perfis, menos para o dela. Fui assertiva? Claro que não. Fui inteligente? Claro que não. Usei melhor o meu perfil? Claro que não. O que eu tinha que ter feito? Puxado lá da caixinha uma estratégia para eu conversar com o executor, para eu ter o melhor dela para mim. Ela me deu o que eu precisava depois, mas olha o delay, olha a demora. Passou o tempo é vida, dinheiro, o que vocês quiserem que seja, acabou. Acabou. Então, quando eu falo de comunicação inteligente, de fazer gestão comportamental inteligente, eu estou falando de saber usar o teu recurso, inclusive o que você não tem, de uma maneira estratégica para você se comunicar com o outro e trazer o seu time para perto de você, por exemplo. Gente, isso melhora relacionamento. Já salvei casamento fazendo isso daqui. Fiz devolutiva de casal, já fiz devolutiva de sócio. Falei, vocês estão batendo cabeça à toa. Aí mostrei como faz, o que eles podem fazer, como que uma pode usar melhor o recurso da outra. Então, não tem que ser todo mundo igual. Vamos lá, aqui. Sobre assertividade, que já é um tema já batido, né, para todo mundo aqui já ouviu falar, ou já estudou alguma coisa sobre isso. Basicamente, os conceitos da comunicação assertiva vão transitar entre na contramão agressiva, do lado de cá passivo-agressiva ou assertiva, tá? Então, um erro muito comum, que eu acho que vocês já não cometem isso, é quando alguém é mais incisivo, é mais firme, é mais posicionado, você fala, nossa, eu fui mais assertiva com ela, falei isso e aquilo. Eu falo, não, você foi grossa, estressadinha. Assertivo é uma pessoa que a comunicação assertiva é equilibrada. Não, tem que ser assertivo com ela mesmo. Oi? Não. Se você é assertivo, você não é agressivo. Não existe assertividade desse jeito. Se você fez isso, não é assertividade. Tá? Além de um estilo de comunicação, eu gosto tanto desse tema, eu gosto tanto de falar e de viver coisas assertivas, de falar de maneira assertiva, que, para mim isso é um estilo de vida. Eu consegui me comunicar com todas as pessoas de maneira íntegra, né, e fazer com que elas se conectem comigo na base da persuasão e não da manipulação. E tem gente que fala que existe manipulação boa. Ok, é uma linha de pensamento. Eu não acredito nisso. Para mim, manipulação é manipulação. Não sei o que vocês pensam a respeito. Vamos compartilhar depois, tá? Muito bem. Só que avançando um nível, vamos elevar esse nível da assertividade, tá? Porque passivo-agressivo, todo mundo já ouviu falar, é uma comunicação
é um comportamento que a gente olha pelas lentes da potência. Se for agressivo, eu estou olhando pela lente da impotência. Se for passivo, eu estou olhando pela lente da impotência. Se for agressivo, é prepotência. Agora, se eu tenho uma comunicação assertiva, eu olho as coisas pela lente da potência, da abundância, do que eu tenho de recursos e do poder de influência que eu tenho, e não sobre as pessoas, que aí seria prepotência, tá? Outra coisa que interfere no seu estilo de comunicação e no seu mapa comportamental, que não está aqui, mas muitas pessoas acreditam que autoestima alta é super legal. Eu corro de gente com autoestima alta. A autoestima é para ser equilibrada. O alto não é de alta com L, então é próprio, né? O quanto que eu estou equilibrado emocionalmente para poder receber uma pressão, para eu poder encarar um desafio maior dentro do meu time. Então, toda essa estrutura vai interferir nos dados para você tomar uma decisão do que você faz naquele momento com aquela pessoa, tá? E de como realmente você está. Então, a potência na comunicação assertiva, ela está em estar no controle das suas emoções. Você usar a razão para equilibrar as suas emoções. Eu sou mais racional, sou mais emocional, né? Eu não sou psicóloga, tá, gente? Nós não vamos discutir isso aqui. Mas existe uma linha de trabalho, de pensamento, onde, tem aqui a bibliografia também, vou passar para vocês, onde a gente aprende a usar a razão para equilibrar as emoções. Pô, show de bola isso. Porque aí você, com o seu estilo comunicador, executor, analista, planejador, você equilibrado, entende o seu direito, entende o seu limite e traz a outra pessoa para entender o seu limite também, entendendo dela, tá? Isso aqui é um gráfico que eu fiz para juntar comunicação assertiva com os perfis, tá? E por que andam lado a lado, parças? É o seguinte, aqui é um gráfico de tendências, fictício, tá? Não é de ninguém isso aqui, mas olha que legal, essa zona média, que são esses dois quadrantes aqui, quais são as características de um executor dentro dessa zona média aqui? Pessoa firme, de comunicação forte, né? Que tem liderança, que normalmente costuma puxar a fila, sabe? Quando você vê, às vezes já até foi. Cadê a Paula? Foi embora. Pô, você nem me esperou, amigo? Não. Se eu te esperar, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. Esquece. Tá? Agora, existe excesso, existe falta de todos os perfis. Existe o ponto favorável e o desfavorável de cada perfil. O que é um executor extremo que está super exacerbado as características dele? O cara não tem freio. E não ouve. Normalmente não ouve. Tá? Qual que é o exagero aqui de um comunicador? Somebody love. Chega a ser sedutor a comunicação. E aqui, do planejador? Não corre um risquinho sequer. Fica parado. E do analista, tudo vai dar errado. Tudo e todos estão errados. Tá? Então, existem os exageros. A gente precisa sair dessa zona de excesso ou sair nessa zona de falta para equilibrar esses comportamentos conforme a necessidade. E um detalhe, todo mundo tem todos os perfis. Vocês sabem disso, já fizeram. A diferença é que cada um é mais intenso que o outro, tá? Muito bem, a gente está falando de comunicação, mas Paulo, como que eu consigo fazer agora? Deixa eu ver a hora. Tá. Como que eu consigo fazer agora alguma coisa para eu melhorar a comunicação com o meu time? Tá? Existe uma coisa que a gente chama de comunicação na palma da mão. Toda comunicação, independente do perfil, ela vai ser aceleradora ou detratora, dependendo de como você usa. Tá? Um detalhe sobre os analistas é que tendem os analistas a ter uma comunicação mais desassociativa, porque os caras são experts em pensar no risco. Só que existe uma tendência natural de ser uma comunicação desassociativa, de focar sempre o problema. Cara, quando um analista descobre
que ele pode ter uma comunicação mais associativa, mais com foco em apesar deste risco, eu posso fazer isso ou aquilo, ou traz um cara criativo para pensar em como tirar as montanhas da frente. Então, se você tem um projeto novo, tem uma missão nova, tem algo novo para fazer, quais são os desafios disso? Quem você aloca do seu time para cada área de acordo com as necessidades deles. Vou até voltar, que acho que vale. Aqui. De acordo com as necessidades que eles têm. De acordo com como eles agem em relação à mudança. Como eles buscam resultados e como reagem à pressão. Tá tudo aí. Mais um pouquinho. Acho que fui muito. Aqui. Então, voltando à comunicação na palma da mão, tá? Isso aqui para vocês fazerem agora. Agora. Pode tirar foto, pode fazer o que quiser, pode me mandar o WhatsApp, que eu mando também. Gente, sou super acessível. Quem me conhece sabe disso. Então, olha só. Primeiro, nunca generalize. Toda generalização é limitante, exceto coisas que são realmente, que você pode generalizar. Todo ser humano precisa de oxigênio. Mas a gente é muito acostumado, comecem a perceber isso, que a gente faz muitas generalizações durante a nossa conversa, durante o nosso discurso. É fato, comecem a perceber isso. Às vezes é pequena. Só que quando eu generalizo, daí vem as melhores coisas, eu não penso em possibilidades. Tá? Fazendo um paralelo, o que o analista faz? O que um analista tende a fazer? Eu já fiz isso, não deu certo. Ou seja, todas as vezes que pensar sobre isso, não vai dar certo. É sutil como as coisas são generalizadas, tá? Então, a partir do momento que você não generaliza, a segunda, para mim, essa é a mais poderosa. Gente, e é essa comunicação que você tem com você mesmo, ela derruba qualquer montanha. E se fosse possível? Pô, você quer trazer um cara que é seu analista, seu planejador, seu comunicador, seu executor para perto de você? E você está percebendo que a coisa não está fluindo, porque ou ele está tendo uma comunicação desassociativa, ou está achando que do outro lado, que a ideia dele é a melhor do planeta, ele não está ouvindo ninguém porque ele acha que daquele jeito vai dar certo, por uma questão de ideal. Cara, essa comunicação aqui, ó, ela é destravadora e derruba a montanha. Pô, e se fosse possível? Só que a gente não está acostumado a pensar nela desse jeito. Então, não generalize. A partir daí você consegue pensar no e se fosse possível. Terceiro, o que eu escolho fazer para mudar isso? Quarto, quem ou o que podem me ajudar? E quinto, comparado ao que esse problema é grande. Porque pensa só, os problemas não são resolvidos no mesmo nível que eles foram criados. Fato. Se você tem um problema nível 3 e você está no nível 5, você vai resolver. Se você tem um problema nível 10 e você está no 5, ferrou. Então, esteja um nível acima de onde os problemas foram criados. Paulo, o que isso tem a ver com o mapa comportamental? Porra, olha o estilo do seu time. Pensa como você consegue trazer dados do seu time, como você consegue avaliar comportamento para você atingir um resultado, para você ter mais performance. Como eu trago meu time para perto de mim? Vou dar uns exemplos aqui. Posso passar aqui? Muito bem. O que é então crucialmente importante quando você pensa sobre o que você precisa ajustar na sua comunicação e se ajustado vai levar você e o time a qual resultado? E se fosse possível fazer tal junção de perfis? E se fosse possível que eu consiga trazer essa pessoa para dentro desse projeto? E se fosse possível que eu conseguisse desenvolver essa única habilidade, que não é um recurso natural dessa pessoa, mas ela é extremamente importante, e se eu fizer isso, se eu ajustar a expectativa com ela, se eu entender que o nível de energia dela está ligado à performance,
E se eu melhorar o aproveitamento dela, fazendo feedback, fazendo qualquer outra coisa, para trazer ela para cá, ela melhora a autoestima, ela melhora o aproveitamento, que é o quanto ela sente que as características dela estão sendo bem aproveitadas, o nível de energia sobe, ela retroalimenta de energia, responde mais rápido ao ambiente. Porque você tem uma meta crucialmente importante para fazer. Tá? Então, pô, super legal falar de comportamento, mas se você for abraçar a árvore, vai rapidinho e volta, porque a gente tem metas crucialmente importantes para atingir e as pessoas fazem parte disso. Por isso, pessoas na equação, tá? Deixa aqui por enquanto. Então, vamos lá. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para vocês de comunicação com o executor. Eu tô com o executor na cabeça. De comunicação entre os perfis. Tá? Vou contar casos reais para vocês. Reunião de meta. Olha só, tinha 9 pessoas na reunião de metas. Um cara chegou e falou, gente, cara, vocês não têm noção, acabei de sair de uma reunião com o fornecedor e com o investidor. Pelo amor de Deus, gente, estou passando mal, vocês não têm noção do que a gente vai construir a partir de agora. Característica de quem esse comportamento? Do comunicador e do executor, né? Por aí, transita ali. E aí começou a reunião de vendas, era uma reunião de metas de vendas. Então, o comunicador é o cara do uau, cara, nossa, que incrível! Pô, a gente vai precisar de ter mais gente, a gente vai precisar ter esse time, a gente vai precisar levantar isso, a gente vai precisar levantar aquilo. Cara, muito legal. Gente, vamos, pô, isso daqui é incrível. Olha o tanto de coisa que vai trazer para nós isso. Planejador. Como eu vou ajustar isso no meu plano? Vocês querem me matar. Mas ainda assim o planejador é relacional. Então ele precisa do contato com as pessoas. Então ficou aquilo. Não, cara, se vira, dá um jeito. Vai dar certo, cara, faz que vai dar certo. Aquele seu plano de 8 meses lá, pô, cara, ficou muito legal, mas não vai dar para usar. Pode começar a fazer outro agora. Filhos, é o que pensa um planejador. E foi o que o cara pensou, o Edu. Aí chegou bem no final da reunião, beleza, galera, então é isso, tá aqui, ó, as metas, tá. Cara, você ficou quietinho aí a reunião toda, o que você acha disso? O analista. Vai dar errado. Pô, mas você falou isso agora no fim? Ninguém me perguntou. Foi desse jeito. Como vocês acham que a motivação do time saiu de lá? Falei errado. Como vocês acham que o time saiu em relação à motivação? A motivação não saiu, né? Não era uma pessoa. Como vocês acham? Uma droga. Uma droga. O executor falando, ninguém é comprometido. O comunicador frustrado, que ninguém gostou do plano. O planejador frustrado, porque não teve o seu trabalho reconhecido. E o analista não estava nem aí, porque falou assim, ainda bem que isso não vai acontecer. Desse jeito. Foi totalmente detrator, porque todo mundo colocou a sua força em prática, mas ninguém olhou para o outro. Ninguém entendeu a necessidade do outro. Como é que eu faço, como executora, por exemplo, para eu ganhar a confiança de um planejador? Eu chego para ele e vou falar assim, Carol, eu tenho um plano. Pô, vai mudar a nossa vida, Carol. Faz de conta que você é planejadora. Eu não me lembro, mas eu acho que por ali. Vai mudar a nossa vida, Carol. Cara, aquele planejamento que você fez foi incrível. Só que eu acho que se a gente fizer alguns ajustes nele, e aí você pode colocar mais gente para te ajudar, pelo menos até umas 2 pessoas, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Eu preciso da sua ajuda para você, me ajudar a pensar em como a gente orquestra isso para a gente conseguir resultado. Esse é o resultado. Pô, vai ser legal se a gente conseguir, não vai? Então, me ajuda a pensar o que dá para aproveitar disso, como é que a gente organiza isso aqui para a gente atingir isso. E me fala o que você precisa, do que eu preciso prover de recurso para você tirar as montanhas da frente. Beleza? Ficou melhor assim, Carol? Do que eu falar, cara, aquele negócio lá, pô, esquece aquilo lá que nós vamos fazer agora é muito grande. Todo lugar é assim que eu fui.
Desse jeito. Ficou melhor assim? Pô, eu falei do jeito que eu queria? Não. Eu falei do jeito que eu precisava. Tô sendo falsa? Não. Tô pisando em ovos? Tem gente que pode pensar que sim. Só que isso é muito antigo, né, gente? É muito antigo. Tipo, é da minha época, não de vocês. Ai, tem que pisar em ovos para falar com tal pessoa. Pô, se precisar eu ter o resultado, eu piso. É simples assim. Só que, vamos olhar isso de uma outra forma? Vamos olhar isso de pisar em ovos, que é uma coisa que eu preciso fazer. Usar a inteligência para eu criar estratégia para conectar aquela pessoa dentro do projeto. O que eu dei para ela? Necessidades básicas. Estava lá. Segurança. Recursos. E dei segurança para ela que qualquer novidade que ela tivesse, ela podia contar comigo, eu conseguiria ajudá-la a tirar as montanhas da frente. O que o planejador gosta? Estabilidade. Aí você chega para o seu planejador e fala, cara, esquece isso daí, bobagem. O quê? Não dá. Analista, faz de conta que eu sou analista. É que ela sou também. Analista. Vou chegar para um analista para ele comprar a minha ideia. Ele está falando que tudo que eu vou fazer está dando errado, vai dar errado. Como eu faço para conquistar o coração de pedra de um analista? Porque no peito de um desafinado bate um coração, só pode. Vai ter que ter um coração ali dentro, tem que ter um quentinho ali dentro. Carol, seguinte, faz de conta que eu sou lá executora e tal. Carol, seguinte, sabe aquela meta nova? Eu sei que você é especialista e você vai estudar o que eu preciso fazer. Carol, me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando, Carol. Me ajuda. Eu preciso que você faça isso assim, assim, assado. Pô, você já tem isso daqui, a gente já sabe que não deu certo, mas, Carol, pensa que e se fosse possível, a minha comunicação, e se fosse possível a gente conseguir isso? Usa seus neurônios aí para você me ajudar a tornar isso possível. Com segurança. Você tem tempo para fazer. E caso não tenha tempo, Carol, o problema é que a gente não tem tempo, muito tempo para isso. Então, o que eu preciso fazer para tirar as barreiras da frente para você conseguir fazer isso e a gente conseguir o nosso resultado? Com a qualidade que você já faz. Ficou melhor assim? Muito bem. Agora, pensa um analista indo falar com um comunicador. Pensa alguém do seu time, que é analista, ou é planejador, ou é comunicador, indo falar com você, que é super executor. Que a hora que a pessoa vem vindo na sua frente, você fala, ai, sério, agora não tô com tempo. Pô, você até vira pra lá, fala assim, pô, deixa eu fingir que eu não tô aqui. Porque ela vai contar 1 milhão de histórias antes de falar o que quer. Cara, eu era desse jeito. E eu só melhorei a relação com algumas pessoas porque eu parei para escutar. Só isso. E aí, quando eu não tinha tempo, eu dizia, eu não tenho tempo agora. Eu fui assertiva, não fui grosseira. Eu respeitei o meu limite e fiz um acordo. Tipo assim, as mães são super comunicadoras, né? Costumam ser, porque quando ficar mais velha, então piorou. Ó, sabe aquele negócio, daquele jeito? Papai, mãe, vai pro fim. Mãe, vai pro fim. E eu fazia isso no meu trabalho toda hora. Mãe, vai pro fim. Ai, credo, eu também nem vou falar, blá, blá, blá. Aí, pô, ficou pé da vida, né? Mimimizenta. E eu trabalhava com um monte de gente mimimizeira. Cara, a hora que eu descobri que eu estudava essa meleca dessa comunicação assertiva, eu falo que eu fui a minha primeira cliente, né? Se eu tive salvação, qualquer um tem. E aí, o dia que eu cheguei para ela e falei assim, mãe, firme, assertivo, direto. Falei, mãe, eu não tenho tempo agora, mas eu estou super atrasada para a aula, mas eu quero vir aqui mais tarde, com o tempo, trago um bolo, a gente conversa, você me conta essa história, que agora eu fiquei curiosa. Não vou nem lavar a louça porque não dá tempo. Ai, não, deixa que eu lavo, tá, pode ir. Funcionou. Acabou, cara, a partir daí eu consegui o que eu queria dela. Eu fui até malvadinha também, né? Aproveitei. Mas o que aconteceu? Eu fui lá, eu cumpri minha promessa e aí eu tinha tempo para ouvir. Cara, pô, no trabalho, às vezes a gente não tem esse tempo, né? Para trazer um bolinho e falar, ai, me conta, planejador, analista, o que você quer? Tem todo o tempo do mundo. Não tem. Mas precisa ter limite. E às vezes, quem tem que dar o limite de maneira assertiva e não agressiva é o próprio executor.
E os planejadores, analistas, um pouquinho de senso que você está indo conversar com um cara que não tem tempo. E tá tudo bem. Então, como que um analista chega para um executor e fala assim, ó, olha aqui meu plano, abre o pergaminho, e ferrou, ele não vai ver. Para um executor, você começa do fim. E aí, sabe o que eu digo para os analistas planejadores, quando vai conversar com o executor? Pergunta quanto tempo ele tem. Fala, cara, eu não quero ocupar, quer deixar um executor feliz? Fala para ele, cara, eu não vou ocupar seu tempo, mas eu preciso saber quanto tempo você tem para me dar. Ah, tenho 2 minutos. Aí você te vira. Te vira, usa a sua melhor estratégia para você colocar os pontos mais sucintos para você levar para aquele executor o que ele quer ouvir, se vai dar resultado ou não. O que ele quer ouvir, se tem que editar ou não. Lembra do vídeo? Tem que editar ou não? É isso que ele quer saber. E aí, numa palestra que eu fiz no Empretec, não, era no grupo do Sebrae, para os empretecos, tinha um cara que era super planejador analista e a esposa é vendedora, trabalhava na mesma empresa, super comunicadora, executora, e ela era da área de vendas e ele da fábrica, produzia lá os materiais. E ele teimando que o objetivo dele, ele disse que o objetivo dele da vida era que ela entendesse os processos. Eu falei, amigo, você vai morrer infeliz? Deixa essa moça trabalhar, sossegada, mas ela precisa entender ponta a ponta para ela saber vender. Não, ela não precisa, ela não é vendedora técnica, ela precisa vender e você precisa entregar. Tipo isso. Para ser feliz. Mas por que isso? Ela pode entender o processo? Ela pode, ela deve? Sim, ela deve. Ok, mas ela precisa entender qual é o resultado. Ela não tem que fazer do jeito dele. Esse é o lance que ele não estava sacando. Ele queria que ela fizesse do jeito dele. E a gente quer o melhor para as pessoas, não quer? Pô, todo mundo quer o melhor para as pessoas, só que a referência de bom que a gente tem é quem? A gente. E aí acontece um fenômeno que é uma tendência que às vezes o líder contrata pessoas parecidas com ele. Às vezes é isso mesmo que precisa, às vezes não. Porque é mais fácil de conversar, é mais fácil de lidar, é mais fácil de tudo, porque eu já tenho sintonia, já conheço, vou ter meu brother, pá. Só que quando eu pego um desafio no meu time, ou eu sou um líder mais quietão, mais analista, por exemplo, e eu tenho um perfil no meu time que é mais comunicador, dá taquicardia de novo. Só que quando eu penso que cada um tem o seu estilo e eu preciso extrair o melhor dele, usando os meus recursos do meu perfil e usando dados do perfil dele para eu fazer o que eu preciso fazer para que ele se engaje dentro do time do resultado. Aí vocês estão usando dados de maneira estratégica e inteligente para caminhar para alta performance. Aí sim. Então eu pego lá na caixinha uma habilidade que não é muito minha força e uso, devolvo depois. Então pisar em ovos, esquece isso. Esquece. Pô, tem que falar com cada pessoa de um jeito? Tem. Tem. Isso é estratégico. Então lembra da comunicação, não generalize. E se fosse possível, vocês podem fazer agora. Tá. E se fosse possível, o que eu preciso fazer agora, quem ou o que podem me ajudar, esteja um nível acima de onde os problemas foram criados. Que é, na verdade, comparado ao que seu problema é grande? Ok? Então dá para ser feliz, gente, na liderança, dá para ser feliz tendo time misto, dá para ser feliz usando o mapa de perfil, só tem que saber usar. Ter só o mapa não te torna estratégico, saber usar sim, tá? Acabando aqui, só fazendo um fechamento aqui que ela me pediu, tá? Então o que a gente fez? Falamos da diferença sobre perfil real e perfil requerido, que podem ser detratoras, ficou claro isso? Ficou claro que os níveis de compatibilidade de perfil de comunicação podem ser aceleradores ou detratores? Ficou claro para vocês cada estilo de comunicação, embora, pô, existem informações para isso, né? Eu não esperava que vocês ficassem experts em perfil hoje, mas ficou claro os estilos?
de cada um? Ficou claro como que vocês podem ser estratégicos utilizando os próprios recursos? Sim? E ficou claro como que vocês usam dados para promover performance e ganhar velocidade? É isso. Você é o fator de sucesso da sua vida, da sua carreira, dos seus resultados. Simples assim. Se você não está no controle, alguém vai estar. É agora que você queria fazer pergunta? Você? A gente vai abrir para as perguntas. Tá. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí para falar? Eu tenho exatamente uma pergunta. Eu tive um cenário há 2 semanas que era muito esse ponto que você falou. Eu sou de tecnologia e a gente tem o PO responsável pelo negócio e tem os desenvolvedores que fazem a execução da tarefa. E aí eu vi um ponto que tinha um PO conversando com um desenvolvedor. Então o desenvolvedor é uma pessoa muito técnica e o PO está voltado para o negócio. E aí eu vi os dois conversando e eu tive exatamente essa impressão. Eu falei, cara, o desenvolvedor ele está falando muito técnico para o que o PO precisava. E aí eu puxei ele no canto e falei, cara, você tem que pensar de uma forma que você vai apresentar esse ponto para o PO que não seja tão técnico, senão ele vai ficar viajando, porque ele não tem conhecimento técnico para isso. Tem que aproximar a linguagem para o que ele vai entender. E aí cabe muito isso que você falou, a gente pensar no como a gente vai conversar com as pessoas para ver como ela vai entender de uma melhor forma possível. Eu acho que cabe muito com esse ponto que você falou. Legal. E dentro do mapa tem lá o estilo de comunicação de cada um. A diferença é que a gente quer melhorar no nosso estilo de comunicação, às vezes, e não quer perceber qual que é o do outro. Espera aí, deixa eu dar para ele o que ele precisa para eu conseguir fazer uma relação madura, inteligente, e eu ter um resultado dessa parada aí. Perguntaram aqui, gostaria de saber qual a dica para ajudar uma pessoa com perfil analista ou planejador a se sentirem seguros em um ambiente com muitas mudanças. Matemática. Cara, o ambiente vai ajudar. Identifica quem que é o líder desse cara aí e manda ele falar comigo. Tipo isso. Mas olha, como que um analista pode se sentir... É um desafio muito grande para um analista, que é mais retraído, que não gosta de se expor, tá? Mas como que um analista pode se sentir mais seguro num ambiente de mudanças? É primeiro ele trabalhar com a autoestima dele. Isso é ponto, assim, crucial, tá? E segundo, ele desenvolver algumas habilidades de interação com as pessoas, de conseguir se colocar um pouquinho e ter uma comunicação menos desassociativa, e como ele consegue introduzir o conhecimento dele para gerar resultado, não para colocar impedimentos. Eu sei que é difícil para um analista chegar e falar assim, cara, eu tenho dificuldade com mudanças, eu sou mais lento, mas uma coisa legal que eu já vi um analista fazer foi nessa reunião que eu contei, o case. Eu cheguei para o cara e falei assim, e aí? Ele falou, cara, eu tô com vontade de ir embora. Ele falou, vou jogar toalha, não sei o que fazer. Eu falo, cara, negocia, vai por fora, negocia com o seu gestor. Fala, olha, eu entendi o resultado, entenda os motivos do outro e não só os seus. Entenda que um ambiente ele é misto. E aí falei, vai por fora, conversa com ele, negocia prazo, pede ajuda para ele, como que você tira isso da frente? Mas vai ser sempre um desafio para um analista, um ambiente de mudanças, principalmente se tiver que ter uma mudança muito rápida. Eu acho que tem um papel aí da liderança importante de cuidar desse cara, desse analista. Paulo, bom dia. Bom dia. Paulo, bonito nome. Ótimo, lindo. Eu estava acompanhando online, eu cheguei um pouco mais tarde, mas a dúvida é o seguinte, você comentou sobre 4 estilos, né, sobre 4 comportamentos, perfis. A minha pergunta é, existem os 4, ou seja, o equilíbrio da liderança, a melhor equilíbrio seria ele ter um pouco de cada e ser distribuído, ou você não acredita que existe alguém que possa ter essas 4 habilidades, esses 4 comportamentos? Tem e é perigoso. Vou te explicar por quê. Calma, que vai dar tudo certo. É o seguinte,
Para mim, o melhor estilo de líder é aquele que primeiro está no lugar certo, já foi feito um mapeamento, ele está lá bonitinho, era aquilo que precisava. Para mim, o melhor estilo de líder é aquele que sabe usar, inclusive, o que não tem, que é o recurso, independente do perfil que ele tenha. Agora, um perfil com os níveis equilibrados, ali das porcentagens, é perigoso. Perigoso. Por quê? Imagina alguém em cima do muro, que é bom em tudo? Pato. Precisa existir dominância de um deles. E aí o que acontece quando os perfis estão todos equilibrados? Ou a pessoa mentiu no teste. É possível? Eu quero ser aquilo que você quer que eu seja, bom em tudo. Ou ela mentiu, ou ela está passando por um forte estresse emocional, não sabe reconhecer as suas características, isso é horrível para a liderança. Tem um outro ponto que ela pode estar passando por um processo de coaching ou mentoria muito profundo ou terapia e ela realmente não sabe quem ela é, que é péssimo. E em último caso, que é raríssimo, me falaram que era raro. Para mim é raríssimo, porque eu nunca vi. Eu acho que eu já mapeei mais de 1000 pessoas, nunca vi. Alguém que realmente, ao longo da sua jornada, e aí precisa ter um tempo de vida corrido, ela realmente desenvolveu habilidade em todas as áreas. Nunca vi. Por isso é perigoso. A hora que eu faço o mapa de perfil de alguém, se eu estiver ajudando uma empresa a contratar, eu falo, cai fora. Ou ela mentiu, quiser pode fazer de novo, ou ela está sob forte estresse, ela não vai entregar nada. Agora, o que é a principal característica é eu ter uma leitura de cenário. Isso nem está no mapa, dica de $1 milhão. Principal habilidade de um líder, leitura de cenário. Eu leio o cenário, eu entendo o que eu preciso, qual recurso eu preciso usar e eu tiro da cartola. Se eu sou executor e eu preciso ser mais firme, vai ser fácil porque está natural. Se eu sou analista e eu preciso me posicionar, vai ser mais difícil porque não é meu natural. Só que isso é treino, tempo de vida e acompanhamento. Tenho medo de perfis equilibrados. Paulo, eu queria perguntar se é comum que determinados times normalmente tenham perfis mais específicos, por exemplo, o time de venda geralmente tem um perfil específico, o time de tecnologia geralmente tem outros, e se isso for uma verdade, como lidar com pessoas que fujam desse perfil, mas façam parte do time e motivá-las a performar também que estariam no perfil adequado? Tá. Existe sim um estilo que é mais natural em vendas, por exemplo, que é um perfil mais comunicador, mais executor e tal. Então, dependendo da função que essa pessoa vai executar, tem algumas características que são mais requeridas para isso. Mas vou contar um caso excepcional que aconteceu essa semana. Eu ajudei uma empresa a mapear uma pessoa para a área de vendas e ela é analista planejadora. Falou, o quê? Como assim? E ela batia todas as metas do Brasil da Mercedes-Benz. Então, em vendas, ela tem histórico, tenho como comprovar. Know-how, ela tem know-how. Ela entrega? Sim, ela entrega. Mas ela tem um perfil diferente do tradicional, vamos dizer. Aonde que eu fui buscar essa comprovação? Será que vai dar certo? Fiquei meio assim, né? Aí eu fui entender como era o estilo de venda que ela tinha que fazer. Ela ia lidar com médicos, cirurgiões plásticos. E aí ela tinha que fazer uma venda técnica, que são cintas modeladoras pós-cirúrgicas. Então, precisava ter tempo para explicar, paciência para colocar detalhes, porque eles são detalhistas. Falei, então pode funcionar esse perfil de vendas aqui por causa do produto, por causa do estilo. E aí eu fiz uma análise de autossabotadores dela, para ver qual seria o sabotador que poderia ou acelerar o desempenho dela ou detrair o desempenho dela. E aí eu descobri que ela tem um índice de inteligência emocional muito alto. Good. E aí eu descobri que o sabotador dela, ao invés de sabotar ela usava o recurso dele, que era o insistente e esqueci o outro, hiperrealizador. Uau!
insistente e hiperrealizador para um planejador analista é super complementar, mas ela tem um índice de inteligência emocional alto. Então, dados. Como é que eu faço para ter um time misto? Analisa dados do seu time. Lembra que eu coloquei ali reação sob pressão, necessidades, estilo de comunicação? Dá para fazer essa gestão fazendo o cara se engajar para o resultado usando essas ferramentas. Pessoal, a gente vai para o sorteio agora então. Só esse aqui, ó, bibliografia que eu usei. Tem mais coisas, tá, pessoal? Que eu usei, bem mais coisas, mas coloquei aqui os principais. Aqui as 4 disciplinas, sobre assertividade está aqui, o próprio mapa de perfil e esse estudo aqui da Elis dentro do programa No Controle. Foi isso que eu basicamente usei aqui para falar para vocês. Esses somos nós. E aqui os contatos para quem quiser perguntar mais coisas, tirar mais dúvidas sobre isso, ou quiser saber sobre os perfis, manda lá que tá em casa. Olha o sorteio agora. Ah, muito bem. Ah, achei que você já tinha falado, desculpa. Muito rápido, tá. Eu fiz um chaveco lá com o Newton, que é o meu sócio comunicador. E aí eu joguei um chaveco nele, falei que eu ia falar dele aqui, entendeu? Que ele era bonitão. Aí ele falou, nossa, então tá, então eu te dou. Foi assim que eu consegui. E aí ele conseguiu lá com a empresa, né, que tem as ferramentas, 2 cortesias aqui para sortear para vocês fazerem os seus mapas, tá? De perfil. Então vai ter todas aquelas informações e mais de 50 indicadores de dados variáveis de perfil e variáveis de ambiente de pressão de vocês, para vocês saberem. E eu sugiro até que quem ganhar compartilha com o seu líder ou seus pares, que você confia, claro, para trocar ideias sobre como melhorar aí as relações e você mesmo ter mais resultado. Boa? Show, Paulo. Obrigada, eu estou rodando aqui. Maísa Cristina ganhou 1. Maísa Cristina. Parabéns, Maísa. Ela está no online. É assim que funciona. Eu vou precisar do nome e o e-mail, a Jo vai me passar. É simples assim. Vou mandar para você um link, você vai responder, eu vou ficar sabendo que você respondeu, vou te mandar o resultado do relatório e seja feliz. Dúvidas, daí pode me perguntar. E aí, segundo o Ricardo Augusto Santos Campos. Aí, Ricardo. E-mail? Nome completo e e-mail. Nome completo e e-mail. E aí, quem tiver interesse também, que pode te procurar, né? Pode me procurar. Essa é a primeira parte, assim, quero avançar, quero saber mais, quero me aprofundar, quero fazer essa parada aí, quero ter resultados assertivos e ter alta performance considerando o meu mapa de perfil. Primeira coisa é você fazer esse mapa, que é um exercício que você faz e eu te mando o resultado. Namora ele aí uma semana, né? Compartilha com quem já fez, tem pessoas aqui que já fizeram. Compartilha, troca uma ideia. Paula, agora eu quero aprofundar. Beleza, aí eu vou estudar o teu perfil, eu vou tirar um raio-x do teu estômago, vou chamar você para uma conversa que pode demorar 1 ou 3 horas, porque eu só saio a hora que acabar. Aí eu falo assim, amigo, você vai fazer isso desse jeito, porque senão você vai morrer. E aí te ensino como que você faz isso com o seu time, depois você decide se quer fazer isso com o seu time também, para daí ter mais performance. Te dou outras ferramentas que eu uso só para ser feliz. Não tem miséria, gente. O que mais vocês querem de mim? Pode pedir que eu dou. Não tem miséria. Obrigada, gente. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Tentei aprofundar aqui o máximo que eu pude dentro dessa 1h30. Mas se quiserem mais, ou saber mais, ou tirar outras dúvidas, podem me chamar numa boa no WhatsApp. Tá bom? Bom dia. Agora começando, né?